tendo conversações e ele fala, num determinado momento, ele está falando sobre um programa do Godard. Ele fala, vocês entenderam Godard como ele usa o E, a conjunção E. Então, não, é diferente do E. A gente fala muito do E, no sentido do ser, da essência, de uma identidade. E Godard é isso, é aquilo. Então, sugerindo a multiplicidade, a diferença, né? Já Hume é o filósofo do E. Hume, lá do século XVIII, ele é o filósofo que mais investe na conjunção. O E, né, foi o começo da decadência da filosofia. Isto é aquilo, isto é isto. Então você imagina uma natureza, né, um substantivo, um sujeito, e encontra os seus atributos que constituem a identidade dessa natureza. Então você vê a natureza de modo estático, né? E o E, na verdade, é uma ligação, né? A vida, ela existe já de modo plural, ela tem várias ligações ao mesmo tempo, né? E cada ligação leva a várias outras, que vão acontecendo também ao mesmo tempo. E outras ainda acontecem de modo sucessivo. Umas acontecem de modo coexistente, elas coexistem no mesmo tempo, e outras ainda se sucedem, antecedem e sucedem. Então, tudo funciona por E, por conjunção, por agregação, né? Ele citou um exemplo que eu achei muito legal, essa imagem. Ele fala, a porta da fábrica não é a mesma para o operário quando ele entra para trabalhar, quando ele sai da fábrica, ou quando ele passa na frente dessa porta desempregado. Então, é isso mesmo. Não é a mesma coisa. Você sabe que existe um etólogo chamado Exkill, que escreveu uma obra fantástica, chamada Dos Animais e dos Homens, e ele diz assim, olha, o que é o objeto? O objeto, ele é um sentido. O que é um sentido? O sentido é sempre na relação. Exemplo, uma pedra, se eu uso ela para revestir um caminho, ela vira um calçamento. Se eu uso ela para atirar no animal ou em alguém, ela vira uma arma. Então, uma coisa é função caminho, outra coisa é função arma. E não é a mesma pedra. Ah, mas foi o mesmo material que eu usei para fazer calçamento ou para lançar em alguém. Bom, mas não é o mesmo objeto. Depende da relação, exatamente isso. Então, a pedra é isso, e aquilo, e aquele outro, e aquele outro. Ela é muitas coisas. Por exemplo, uma árvore para uma formiga é um mundo. Né? E para um dono de serraria, ela é mais um cifrão, né, no bolso. Né? Então, ou para um pica-pau, né, é o seu alimento. Ou para não sei quem, então ela é isso e aquilo e aquele outro. O que é a árvore? A árvore é isso? Não, a árvore é isso e isso e aquilo e aquele outro. Então ela não é, ela devém, ela se torna muitas coisas, dependendo do encontro que ela faz. Ela é uma potência de realizar encontros. Cada encontro tem um sentido ou até vários sentidos. Cada encontro que gera um acontecimento tem uma pluralidade de sentidos. Dependendo da força que se apodera desse encontro, vai criar um sentido. O que tem a ver com o que você estava falando, não existe um sujeito, né? Se pensar isso na gente, não existe uma essência. Né? Mesmo porque a árvore, por exemplo, ela se modifica na medida que ela se relaciona com alguma coisa. Ela se modifica na medida que ela se relaciona com o pica-pau. Né? Ela se torna outra coisa. Então, o sujeito árvore, cadê o sujeito árvore? Não, a árvore é uma potência de se modificar a si mesma. Então, ela se torna diferente dela mesma a cada momento. Então, onde é que está o sujeito? A substância. Ela não fica. Ela é um modo, o que diz Spinoza, não há substância, existe modo. O que é modo? Potência de modificação. Isso que a gente é, potência de modificação, e não substância. Nesse sentido, falar em identidade perde um pouco o sentido. Seriam várias entidades. A identidade é uma função de poder. Né? Ela é inventada para exercer controle, para enquadrar, para julgar, para fazer com que uma coisa se ligue à outra. A identidade é um instrumento de poder. Né? Porque
Porque no fundo a identidade é sempre simulada, não existe identidade. A identidade, o que faz com que eu acredite que eu sou o mesmo agora do que há 20 minutos atrás? O que faz com que eu acredite ou que você seja a mesma que entrou aqui que está aqui agora? Não me sinto mesmo. Agora, a consciência, ela na verdade, o que ela faz, a consciência? A consciência, ela só apreende o efeito de nós mesmos. Como ela é ignorante das causas, ela vai inverter, ela vai pôr o efeito no lugar da causa. E vai achar que o efeito, no fundo, é causa. Então ela começa a encadear as coisas. Isso causou aquilo. Isso é a causa desse efeito. Essa é a causa desse efeito. Cria uma cadeia e uma continuidade, desde a nossa origem até o nosso fim, o nosso meio. Ela vai criando uma cadeia contínua de bom sentido de mundo, desde do meu nascimento, do desenvolvimento do meu corpo, da minha mente, até esse momento, agora esse estágio da minha vida, até quando eu vou morrer, não sei, ou até antes de eu morrer, ela vai formando o mesmo em mim. Um mesmo que fica mais complexo, que tem mais elementos, mas ela acredita que é o mesmo. Né? E isso é uma grande ilusão, porque o que é a consciência? A consciência é a parte mais rasa de nós mesmos. Né? Ela é o último efeito de luz na imagem. Né? A consciência ela não tem profundidade quase, é difícil. Claro que aqui nós estamos falando da consciência como resultado, apesar de que a consciência é sempre resultado, eu digo aqui da consciência como resultado de encontros. Né? Existe a consciência como resultado de acontecimento, como resultado de autênticas experimentações, ou como resultado de pensamento. Então a consciência do pensamento é diferente da consciência da imaginação. Mas a consciência, por mais que seja a consciência do pensamento, ela é sempre efeito, nunca consciência causa. Como nós acreditamos que somos os mesmos, a gente não está jamais no pensamento. Enquanto a gente acredita que é o mesmo, a gente está sempre na consciência. É a consciência que apreende, digamos assim, a mudança a serviço de um mesmo. Agora, se há pensamento de fato, eu sei que a mudança me modifica a mim mesmo na essência, né? E não simplesmente agrega novas formas e novas experiências ao mesmo que se torna mais inteligente, que se torna mais sábio, que tem o mesmo corpo, que tem a mesma idade, que tem o mesmo ideal, né? Isso tudo é uma ilusão. Agora, funciona? Funciona enquanto os homens se contemplam nesse nível de acontecimento da vida, né? Esse nível de experimentação de si mesmo. E aí o que ocorre? Ocorre que o homem ele acaba não desenvolvendo mais uma vontade de se aprofundar, porque ele começa a temer essas forças que nos constituem, a ter medo dessas forças. Essas forças começam a nos ameaçar. Por quê? Porque nós sistematicamente as abandonamos. Apesar de elas estarem aí, sem elas a gente nem existiria. E, no entanto, a gente acha que elas são caóticas, que elas estão aí nos ameaçando. E a gente se defende delas o tempo inteiro, dessas forças, dessas intensidades, desses afetos, desses impulsos. A gente faz o que com eles? Eles são anárquicos e caóticos, a gente submete eles a uma ordem racional, a uma representação, que no fundo é uma cadeia de signos. A gente dá forma a isso. E aí a gente traduz, ou seja, a gente trai essas impulsões, né? Essas forças. A gente trai na medida que traduz, porque ao traduzir a gente inverte. E a gente acha que simplesmente são forças anárquicas, quando na verdade são forças necessárias, né, constituintes do nosso corpo intensivo e da nossa mente intensiva. Mas esse corpo intensivo, essa mente intensiva não tem lugar em sociedade, não há lugar para o acontecimento, né? O acontecimento acontece às costas de nós mesmos. Então você precisa sempre dar forma ao acontecimento, formatar o acontecimento.
E com o que se formata? Com a consciência. E qual das consciências? Aquela mais miserável. Qual é a mais miserável? É aquela que está no lugar da nossa impotência de acontecer. Ou seja, a gente, ao acontecer, a gente sempre bota uma forma no lugar do acontecimento. O acontecimento é nadificado, esse é o ponto. Então, há uma nadificação do acontecimento, porque o acontecimento, de fato, ele não existe. Mas aí a gente confunde aquilo que não tem existência como sendo nada. Só que a gente não vê a realidade do que não tem existência. Porque a realidade não se reduz ao que existe. Existe uma realidade que é não existente. Então, o acontecimento é uma realidade não existente. Existe uma dimensão nele que é não existente. Nunca vai se reduzir à existência. A existência é uma parte do acontecimento. Então, aí a gente diz assim, se ele não existe, ele é nada. Ora, mas quem disse que o que não existe é nada? O que não existe é real e é virtual. O nada nem se fosse nada, simplesmente, então eu reduziria a realidade ao campo das formas. Mas quem disse que as formas elas são a última palavra em realidade? Ao contrário, elas são o último efeito de realidade. O último efeito, e não a última e a primeira palavra em realidade. Enfim, então esse aspecto que faz com que a gente nadifique o acontecimento, ele é o mesmo aspecto que faz que a gente invista na forma, na representação, no espelho, na identidade, no objetivo, no controle, na razão. É o mesmo aspecto. Então a gente desacredita no acontecimento e a gente acredita no outro mundo, acredita na forma, no ideal. E aí chamam esses que são ateus de nihilistas. Engraçado, né? Ele inverte tudo. Então, o nihilista, o descrente, é aquele que não acredita no outro mundo. Ora, mas não é o contrário. Não é aquele que inventou outro mundo, que desacredita na vida e no acontecimento. Né? Então, essa confiança na vida é minada. A confiança no acontecimento é minada. Por quê? Porque o acontecimento não tem realidade. Não tem realidade para quem vive entupido, vive atolado, como diz Nietzsche, no pântano do nihilismo. O que é pântano para Nietzsche? Ele usa esse símbolo. O pântano é um atoleiro. O que é um atoleiro? A gente se atolar nas paixões. O que é se atolar nas paixões? É ser incapaz de manter a paixão como fluxo. Mas para manter a paixão como fluxo, ela tem que virar ação, ela tem que se transmutar em ação. Intensidade. Aí ela se mantém como fluxo. Não, a gente se atola na paixão e cristaliza a paixão. E quando cristaliza a paixão, a gente acredita que aquilo é uma substância em si. Ora, mas aquilo é só uma paixão atolada. Né? Então, esse atoleiro afetivo nosso que faz com que a gente desacredite no acontecimento. Porque, de fato, o acontecimento não existe se a gente está atolado efetivamente, nem é real. Não só não existe coisa. Aí o que ocorre? Eu confundo a parte do acontecimento, que é a existência, com o fato. Então, eu reduzo o acontecimento a um fato. Mas o que é um fato? Um fato é uma interpretação. É que nem a Folha de São Paulo dizer que o Chaves é um ditador populista. Né? É um fato da Folha de São Paulo, ou do capitalismo e tal, não sei o que. Então, agora, e como é que se explicam os outros acontecimentos? Né? Que acontece que a mídia nem relata, não consegue. Porque o próprio jornalismo fala, né? Um fato que não é noticiado não existe. Não é? Porque o fato não é isso. Então, e para o homem reativo é a mesma coisa. E aí fica pior um pouco. Se a gente for mais a fundo, a gente vai ver que mesmo que você desminta o fato e diga 1000 vezes que aquilo é mentira, na 1000ª vez, né, quando eu deixo de desmentir, eu volto a investir naquele fato mentiroso. Por quê? Não porque eu tenho um mal dentro de mim, né? É porque o fraco precisa da mentira. É só por isso. É uma questão de fraqueza, não de mal na essência. Não acredito em diabo, em mal, né? Nem no bem. Né? O bem e o mal são duas ficções. Então, é preciso chegar na necessidade da mentira. Por que o homem mente? Por que ele se agarra e inventa falso? Por que a mídia é mentirosa? Porque
Sem isso não há continuidade do poder. Isso é necessário. Então, ao invés da gente simplesmente ficar indignado com os Chomsky que faz, fica indignado com a mídia americana, né? Acho que a galinha morta, todo mundo já sabe como é que a coisa funciona. Você vai ficar indignado, é a história dos direitos humanos, a gente vai ficar indignado com o sujeito. Então, a gente tem que começar a cuidar de si mesmo. Né? E não tem nada a ver com egoísmo isso, ao contrário. Né? Isso é a coisa mais básica, mais beabá, ou seja, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do desejo, de que maneira eu existo, eu crio as condições da própria vida se efetuar em mim. Né? Como é que eu vou me efetuando? Que uso eu faço da minha linguagem? Estou agora usando linguagem aqui, falando, ouvindo, enfim, eu faço um uso disso. Né? Que uso eu faço da minha sensibilidade, do meu olhar, do meu ouvido, do meu ânus, do meu pulmão, dos meus movimentos, do meu corpo, do meu sono, da minha vigília? Que uso que eu faço dos alimentos? Então eu sou corresponsável, eu sou cúmplice, e não culpado, eu sou cúmplice. Então é essa zona de cumplicidade que é fundamental a gente detectar. E enquanto a gente não detecta a zona de cumplicidade, a gente fica sempre ou acusando um outro ou acusando a si mesmo. Né? A cumplicidade tira a gente da culpa, né? Tanto da acusação, que é o ressentimento, ou do ódio, né? Quanto da acusação de si, que é a má consciência, que é o remorso. Né? Ultrapassa esses dois venenos ou envenenadores da vida e passa a dizer assim, o que eu estou fazendo daquilo que me acontece? Onde é que está o pior dos males? O pior dos males não está no mal que me acontece, mas no mau uso do mal que me acontece. Aqui está. Aqui está. E, às vezes, no bem que me acontece e no mau uso do bem que me acontece. Aqui está o mal. Né? Então eu sou corresponsável, eu sou cúmplice disso. Então por que eu não começo a tomar a minha vida nas próprias mãos, deixar de acusar, né? Choramingar, dizer que o mundo está errado, que não sei o quê? Para se esconder da própria mentira. Não é? Que esconde a própria mentira. Aí é fácil, é isso aí. É uma desoneração de si, uma desobrigação de si. Né? E os mais moralistas são os que mais fazem isso. São os mais e os mais irresponsáveis diante da vida. Eles não cuidam de si, ficam se metendo na vida dos outros, querendo controlar a vida dos outros, porque a deles mesmos já nem tem mais o que controlar, porque não tem força para acontecer. Né? Diz Nietzsche, a moral foi inventada para conter as forças animalescas do homem. Mentira. A moral é uma máscara para esconder que não tem mais força nenhuma dentro do homem. Enfim, tem, né, mil viagens nesse sentido, mas essa questão do acontecimento é essencial. Né? Enquanto eu não vejo o acontecimento como, né, fonte de desejo e de realidade, como motor do real, né, eu vou precisar do ideal. Eu boto o ideal no lugar do acontecimento.